No vídeo anterior eu mostrei o que é uma função e como é que nós utilizamos ela, que é por meio da chamada de função. Nesse vídeo eu vou mostrar como proceder quando você quer criar a sua própria função. Para criar a sua própria função, existem 3 passos que você deve seguir. O primeiro deles é definir qual é o protótipo, qual é a assinatura dessa função, que nada mais é do que informar ao compilador qual vai ser o identificador dessa função, por meio do qual nós faremos a chamada para essa função, e também especificaremos qual o tipo do valor de retorno desta função, ou seja, em que tipo de valor ela vai ser convertida após a execução, no caso a chamada dessa função vai ser convertida, e por fim, quais são os parâmetros desta função, ou seja, quais são os dados de entrada ou as referências que essa função vai receber. Depois, no passo 2, o que nós temos é a implementação da função. Então aqui basicamente nós implementamos o algoritmo que esta função deve executar quando chamada. Depois do passo da implementação, então eu posso finalmente utilizar a minha função no programa quantas vezes forem necessárias por meio de diversas chamadas. Para exemplificar como criar uma função e como utilizar ela, vamos resolver este simples problema que está aqui. Implemente uma função que calcula o valor do enésimo termo de uma progressão geométrica. E aqui está a definição. O enésimo termo de uma PG é calculado como? Então, AN, que seria o valor do enésimo termo, é igual a A1, que é o termo inicial desta progressão, multiplicado por Q, que é a razão da progressão, e N, que seria qual o termo que nós queremos calcular. Então, A1 vezes Q elevado na N-1. Veja que é apenas uma simples fórmula matemática que deve ser reproduzida. Para que a gente calcule isso utilizando funções, então vamos ao CodeBlocks. Então aqui está. Primeiro passo, vamos colocar aqui em cima um comentário para marcar o local aonde nós vamos colocar o protótipo da função. Então aqui em cima vai o protótipo. O protótipo também é chamado de assinatura. Então aqui nós vamos especificar qual a cara dessa função, qual é o nome dela e quais são os parâmetros. Tá? Aqui embaixo, após a função main, vamos marcar o local que é onde vai ficar a implementação da função. Então aqui eu vou de fato escrever qual é o código que a função vai executar quando chamada. E aqui em protótipo / assinatura eu apenas vou especificar, vou notificar o compilador como essa função trabalha. E aí por fim na função main então a gente pode chamar essa função e utilizar ela quantas vezes forem necessárias. Então primeiro, quero calcular a minha PG, então vamos analisar o seguinte. Primeiro nós precisamos identificar qual o tipo de valor numérico que corresponde ao resultado desse cálculo. Aqui nós podemos dizer que A de N vai ser um valor real quando calculado, poderá ser um valor real quando calculado. Então a primeira coisa que nós colocamos aqui é qual é o tipo da nossa função. Vamos dizer que a nossa função retorna, devolve um valor do tipo float como resultado, um número real. Em seguida vamos colocar um nome para a nossa função, um identificador. Então calcular PG. Entre parênteses agora eu informo quais seriam os meus parâmetros, os meus argumentos. Então eu devo olhar agora para os dados de entrada necessários para esse cálculo. Então veja que é A de 1, que é o termo inicial, Q e N. Estes são os meus parâmetros. Então vamos dizer que a função recebe um valor real, que é o primeiro termo da minha PG. Vamos dizer que recebe também um valor inteiro, que é o valor do N. E vamos colocar também que ele recebe um valor real, que é o Q, que é a razão da progressão. Então veja aqui, a minha função retorna, devolve um valor real, que é o resultado da minha PG. Esta função se chama calcular PG, este é o identificador da função, e ela, para ser chamada, para ser utilizada, requer que eu informe como argumento 3 valores. Os 2 primeiros valores reais e o terceiro um valor inteiro. Então o primeiro desses valores corresponde ao termo inicial da progressão, o segundo corresponde à razão da progressão, e o terceiro corresponde a
qual é o termo desta progressão que eu desejo obter o valor. Então veja que este é o protótipo. Eu não coloco aqui dentro o cálculo da progressão geométrica em si. Eu apenas informo ao compilador que existe essa função e como ela trabalha. Aqui embaixo na implementação, eu tiro uma cópia daquele protótipo, removo este ponto e vírgula e associo um bloco de código à assinatura da função. Então veja o que nós temos agora. A partir desta linha, o que eu devo considerar como verdade? Que existe neste bloco uma variável A1, uma variável Q e uma variável N, cujos valores são dados, vieram de algum outro lugar, já estão atribuídos nestas variáveis. Estas variáveis aqui, que são os parâmetros da função, têm um comportamento de variável local, ou seja, estas variáveis A1, Q e N só existem nesse bloco, não são visíveis em qualquer outro bloco do meu programa. Então são variáveis locais desta função aqui. E agora, sabendo que elas têm já um valor definido, eu posso calcular a minha PG. Então posso colocar aqui o seguinte: float resultado recebe o valor de A1 vezes a razão da progressão elevado na n-1. Então, para fazer esse cálculo, estou utilizando a função poll da biblioteca CMF. Já já eu coloco o include lá. Uma vez calculado o resultado e atribuído a variável resultado, eu preciso agora, então, retornar esse resultado. Para isso, eu utilizo o comando return. Então, retorne uma cópia do valor que está guardado na variável resultado. Este retorno aqui da função pode ser qualquer expressão que tenha um valor de saída. Tá? Então veja que eu disse que a função é do tipo float, então no local onde eu tiver uma chamada para essa função, esta chamada será substituída pelo resultado que foi retornado a partir deste comando. Então vai ser substituído pelo valor desta variável aqui. Lembre que esta variável resultado foi declarada dentro da função, então é uma variável local da função calcular PG e só existe dentro da função calcular PG. Então o que nós fizemos? Criamos o protótipo da função calcular PG, criamos a implementação da função calcular PG e agora nós estamos habilitados a fazer chamadas para essa função. Exemplo. Antes de fazer isso, deixa eu colocar o include aqui para a biblioteca CMF. Então, include CMF. Vamos imaginar que eu quero calcular uma PG sem interação com o usuário. Então, eu posso simplesmente colocar aqui cout. O que eu quero mostrar na tela? O resultado do cálculo da PG. Então, veja que eu estou fazendo uma chamada para a função diretamente no cout. E aqui dentro eu devo informar os valores que eu quero utilizar para fazer esse cálculo. Então, pela ordem que eu tenho aqui, o primeiro é o termo inicial, o segundo é a razão da progressão e o terceiro é qual o termo que eu quero calcular. Então, vamos colocar um valor inicial 2.0, a razão da progressão 1.5 e eu quero calcular o 20º termo desta progressão. Tá? Então, aqui eu faço uma chamada para a função. Qual é o efeito desta chamada? Então, cout o valor desta expressão. Qual é o valor desta expressão? O computador vai ter que calcular para poder descobrir. Então, como é que é feito esse cálculo? Tiramos uma cópia deste valor 2.0 e colocamos dentro da variável A1, e esta variável A1 só existe dentro da função calcular PG. Tiramos uma cópia do valor 1.5 e colocamos dentro da variável Q. Tiramos uma cópia do valor 20 e colocamos dentro da variável N. A partir disso, a execução do programa salta deste ponto aqui para este. Tá? Então, aqui o resultado do cálculo vai ser processado, o resultado é armazenado na variável resultado, e o comando return faz com que a execução desta função se encerre, substituindo esta chamada pelo valor que foi calculado e ficou salvo aqui. Então, esta expressão vai corresponder ao valor da PG. Vamos executar esse código. Então, veja que o resultado apareceu aqui na tela. Ok.
Posso utilizar essa função mais uma vez para fazer o cálculo nesse programa? Sim. Eu poderia fazer o seguinte, int termo, pergunto para o usuário que termo que ele quer calcular na progressão, float, pergunto qual é o termo inicial e também eu posso perguntar qual é a razão. E aqui eu teria uma variável para armazenar o resultado desse cálculo. Então vamos chamar esta variável de PG. Vamos perguntar para o usuário quais são os dados de entrada. Então, cout informe o termo inicial e a razão da PG. Então, teríamos aqui a solicitação para o usuário informar esses dados. Seria o valor. Então agora vamos ler um valor para termo, um valor para o termo inicial e vamos ler um valor para a razão da PG. Então veja que agora nestas três variáveis possuo valores informados pelo usuário. O valor da PG recebe o resultado de uma chamada para a função calcular PG, tendo como entrada, e agora eu tenho que respeitar essa ordem, o primeiro termo da série, a razão e qual o termo que eu quero calcular. Então o primeiro termo da série está guardado na variável termo inicial, aqui eu tenho a razão da minha progressão e aqui eu tenho qual o termo que eu quero calcular. Então tenho a chamada para a função, vai fazer com que aquele algoritmo que nós implementamos aqui dentro seja executado, porém com A1 recebendo uma cópia do valor da variável termo inicial, Q recebendo uma cópia do valor da variável razão e N recebendo uma cópia do valor da variável termo. Tá? Então essa chamada aqui terá o seu valor calculado com estas substituições de valores, o resultado vai ser guardado na variável resultado e o comando return vai fazer com que esta expressão aqui corresponda justamente a esse valor que ficou guardado. Então se eu quero ver o resultado deste cálculo, agora cout, resultado da PG. Então vamos colocar o valor da variável PG. O que é importante você notar é o seguinte, nesse programa, em dois momentos eu estou fazendo o cálculo da PG. Agora, o que nós temos de diferente em relação aos programas que eram feitos anteriormente? Eu não precisei implementar duas vezes o cálculo da progressão geométrica. Por quê? Porque eu criei uma função que faz isso. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui duas vezes é chamar a função duas vezes. Então, nessas duas vezes que eu chamo a função, ela vai executar este código que está aqui dentro, porém, substituindo o valor destas variáveis aqui, colocando dentro destas variáveis uma cópia dos valores das variáveis que eu utilizo na chamada. Então vamos executar esse programa para testar. Então veja, primeiro ele mostrou aquele resultado em que eu havia colocado diretamente os valores, e agora ele está perguntando aqui outros valores para eu fazer um cálculo. Então eu quero calcular o terceiro termo de uma PG, onde o termo inicial é 3 e a razão da progressão é 2. Então o resultado seria 12. Então veja o quão interessante é que você aprenda a criar suas próprias funções. Isso vai permitir que você implemente um código e que ele seja simplesmente executado quantas vezes você precisar. Então nunca mais você vai precisar escrever o mesmo algoritmo mais de uma vez em um mesmo programa. Vamos revisar aqui então o programa que foi criado. Eu queria calcular a PG por meio de uma função. Então o que nós fizemos foi especificar o protótipo desta função, ou seja, avisar ao compilador que no meu programa vai existir uma função que se chama calcular PG, que quando executada devolve um valor do tipo float e que para ser executada precisa receber três valores como parâmetros, que seria um valor do tipo float, que representa o primeiro termo da PG, um outro valor do tipo float que representa a razão
desta progressão e um terceiro valor inteiro que representa qual termo que eu quero calcular. Criado o protótipo, antes da função main, o protótipo sempre tem que vir antes da chamada da função. Então veja que eu estou chamando a função aqui na função main, então o protótipo vem antes. Feito o protótipo, então eu vou implementar esta função, que seria definir qual é o código que ela vai executar quando chamada. Repito o protótipo, porém sem o ponto e vírgula, e aqui dentro abro um bloco para esta função, coloco o código que ela vai executar. Então criei uma variável local chamada resultado, que recebe o valor desta expressão. Lembrando, o que seria uma variável local? É uma variável que só existe dentro deste bloco da função. Isso quer dizer que, dentro da minha função main, por exemplo, eu não enxergo a variável resultado, ela só existe aqui. O que acontece com as variáveis locais quando eu tenho uma função? Elas são criadas na memória para que a função seja executada e após a execução da função, as variáveis são apagadas. Então a única coisa que me sobra aqui na função main da execução da função é que esta chamada é convertida para o valor de retorno da função, ou seja, o valor de retorno desta chamada é atribuído a alguma variável da minha função main.